Uma boa noite a todos. Queremos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui. Agradecer a coordenação da casa pela confiança depositada em nós para que possamos então refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E o tema de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A vossa direita. Então nós temos no capítulo 15, do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Tá? Nós já, em outra oportunidade, já pudemos refletir sobre isso, que é a prática do amor, a prática do perdão, a prática da indulgência, que seria a caridade conforme entendia Jesus. E neste tema, neste capítulo, com essas palavras, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, Jesus vai nos ensinar como devemos praticar essa caridade, qual a melhor maneira de praticarmos a beneficência, praticarmos o amor, praticarmos o bem aos nossos semelhantes. Então nós vamos fazer a leitura do texto completo, de onde Allan Kardec extraiu essas lições, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 vem logo em seguida das bem-aventuranças, tá? Capítulo 5, depois vem esse capítulo 6, que está do versículo de 1 a 4. Então ele diz o seguinte: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Eu grifei o amém, tá? Porque em muitas traduções, várias traduções, a gente costuma ver, em verdade vos digo. Jesus repete, em muitas dos seus ensinamentos, ele repete essas, em verdade vos digo, Então aqui, como foi uma tradução literal, que esse evangelho é uma tradução do Haroldo Dutra Dias, então ele fez uma tradução fiel mesmo ao texto grego, tá? Mas o amém também, ele tem vários adjetivos, de ser firme, ser confiável, tá? Então ele é frequentemente utilizado para expressar asserção, concordância, tá? Realmente, verdadeiramente, realmente eu te digo, verdadeiramente eu te digo isso, tá? De fato, certamente, então tem esses significados, tá? Mas a tradução fiel é amém, tá? E assim seja, no final das orações, muitos dizem amém, outros dizem assim seja, que tem o mesmo significado, tá? Só essa... Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que dê, não saiba a tua... Onde que está aqui? Tá, é aqui. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Tá, mais um parêntese aqui, que ele não está falando de mão,
né, de mão. Então, a sua esquerda e a sua direita. Para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então esse é o texto evangélico que nós vamos refletir hoje. E eu trouxe também uma questão do Livro dos Espíritos, onde nós vamos ter o mesmo ensinamento, que Allan Kardec pergunta, na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? De todas as virtudes, qual que é a que tem mais mérito para nós? E aí os espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então todas as virtudes têm mérito, né? Porque tudo vai demonstrar aí que estamos no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quando nós resistimos aos maus pendores, também aí há virtude. Tá? A sublimidade da virtude, quer dizer, a maior grandeza da virtude, né? Quando fala sublimidade, está tratando da maior grandeza, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Fazer o bem pelo bem, sem segundas, sem esperar nada em troca. A mais meritória é a que se assenta na desinteressada caridade. Aquela caridade, bom, caridade já é por desinteresse, e aqui ele ainda enfatiza, desinteressada caridade. Aí nós vamos, antes de começar, vamos trazer aqui algumas explicações sobre a expressão praticar justiça, né, que diz respeito, entre outras coisas, às obras de caridade, tá? Devoção ou dever religioso. Então, praticar justiça tem esse significado no Evangelho. Aí, ali fala sobre esmola, né? Então, esmola, o que se oferece aos menos favorecidos por caridade, o óbolo, valor em dinheiro dado a quem precisa, benefício, favor que se oferece ou se recebe a alguém, graça, na religião, donativo oferecido ao padre, ato de auxiliar, de prestar ajuda, de dar auxílio. Então a esmola aqui, como a gente vê, não é aquilo que a gente sempre imaginava, né? Ou pelo menos eu imaginava há algum tempo, em que para mim esmola é você dar algo material, né? Dar algo material a alguém, a um pobre necessitado. Mas não é, né? É muito mais extensivo aqui. Então a etimologia da palavra vem do latim eleemosune. Então, esmola seria então todo tipo de oferta e varia ao infinito. Do pão ao sorriso, do calçado à palavra de estímulo. Então, tudo que nós fizemos de benefício a alguém, nós estamos fazendo uma contribuição, nós estamos dando uma esmola, tá? Se alguém dirigir uma palavra, uma amiga, um abraço, carinho, tá? Tem o significado também de esmola. Então, por isso, agora, né, diante dessas assertivas aqui, nós podemos dizer que ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar a alguém. Qualquer pessoa pode dar algo a alguém. E ninguém pode alegar falta de recurso para deixar de ajudar. Então, todos, nós temos muitos exemplos aí de pessoas que, no próprio Evangelho, né, no próprio capítulo 13, que tem o título lá, o óbolo da viúva, né? Quem já leu essa parte desse capítulo, que vai encontrar lá Jesus observando as pessoas que depositavam
as moedinhas lá no templo, no gasofilácio do templo. O gasofilácio era o local onde depositava as moedinhas, né, para contribuição. Então ele observava todos que depositavam as moedas, né, alguns, aqueles mais que tinham mais, né, que podiam mais, jogava lá e faziam barulhos, né? E chegou uma senhorinha, uma velhinha, uma viúva, e depositou 2 moedinhas de menor valor. E Jesus observou e disse, olha, essa senhora, foi a que deu muito mais do que todos aqueles, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela só tinha as 2 moedas e foi lá e depositou. Tá? E no meio espírita, a distribuição de utilidade, além, né, de distribuir a utilidade, ela deve estar acompanhada da orientação. Uma pessoa que sofre, porque geralmente a distribuição de utilidades são para as pessoas mais carentes, mais sofridas. Então, uma pessoa que sofre, ela vai padecer menos, sabendo que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo, tá? Que há reencarnação e que cada um recebe segundo as suas próprias obras. Então, nós, na Casa da Sopa, ou a coordenação da Casa da Sopa, antes de distribuir a sopa, ou durante a distribuição da sopa, está fazendo ali o Evangelho, está fazendo uma palestra, dando as orientações para aqueles que venham ali. Orientações espíritas, claro, né? Porque é uma instituição espírita. Então, as orientações devem ser orientações espíritas. E tem também, palavras do Mestre, né, que a presença de um carente, então quando estivermos diante de uma pessoa carente, ao invés de nos sentirmos incomodados, nós temos que ver ali uma oportunidade de realização, uma oportunidade de praticar o bem, uma oportunidade de evolução, e não nos sentirmos incomodados. E o próprio Jesus disse isso no Evangelho de João 12:8, ele afirmava que os pobres sempre o tendes, mas, né, sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus dizia que, como tendes sempre conosco esses pobres, então sempre teremos oportunidade de realização, tá? Oportunidade da prática do bem. Lembramos também da irmã Dulce, tá? Quando a gente tinha esse conhecimento, né, pelos textos lidos na internet, e depois com o filme ficou mais claro, o filme da irmã Dulce, né, que ela sempre pedia para Jesus, para orientar, para dar intuição para ela, para quando havia ali um pobre necessitado por perto. Então ela sempre pedia, né, que Jesus orientasse para encaminhá-la, para ela procurar onde tivesse um pobre com necessidade. E ela sempre encontrava. Aí quando Jesus fala, diante dos homens, para ser descontados por eles. Então, se nós temos uma conduta diante dos homens de uma forma, né, porque ele diz assim, que a gente costuma fazer os benefícios, né, com a intenção de ser visto, né, de ser contemplado. Então, mas quando estamos ocultamente, nós não fazemos o benefício, nós costumamos não fazer. Então, ele diz que nós teríamos aí, então, uma conduta diante dos homens de um modo, e uma conduta de um outro proceder, quando não testemunhamos as nossas ações, nesse caso estamos deixando de ser autênticos, né? Então, ocultamente somos uma pessoa e na frente de outras, né, somos diferentes, queremos ser vistos. O importante ali, então, não é a ajuda que tenhamos condições de proporcionar,
E não o fato de ser, é a ajuda que tenhamos condição de proporcionar, não o fato de sermos vistos. Tá? Mas por enquanto ainda estamos agindo deste modo. Então, aí ele diz que não tendes recompensa junto, se nós procedermos assim, nós não vamos ter a recompensa junto de nosso Pai que está no céu. Agindo daquele modo, agindo desse modo reprovável, ou seja, de modo a querer aparecer, a ser contemplado pelos homens, nós não vamos ter o direito de pensar da recompensa divina. Ele se limita ao fato de a criatura ser vista, fazendo algo, prestando um benefício. Tá? Então já foi visto. Então é uma atitude reprovável. Mas ele não vai ter a recompensa divina aqui. Depois tem o versículo 2. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém? Eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Então, quando, né? Portanto, quando deres dádiva, né? Quando, vamos prestar atenção no quando, que é uma circunstância de tempo, que por enquanto ainda não vivemos num clima de caridade. Aquela caridade permanente, fazendo o bem por amor ao bem. Está dificilmente fazendo. Jesus, sabendo disso, olha, quando? Então, como a gente não faz a caridade constantemente, de vez em quando, mas quando você fizer, né? Você já não faz, mas quando você fizer, tá? Que seja bem feita, né? Que seja silenciosa, que não seja barulhenta, como diz aqui, ó, que a trombeta é citada na Bíblia como instrumento de maior percussão na época, que fazia muito barulho, tá? Então, aí, a trombeta, como fazia muito barulho, então Jesus quis simbolizar como o ato de você fazer o bem, chamando a atenção dos outros, né? Hoje são diferentes, né? Hoje nós temos aí outros meios de comunicação, temos Facebook, Instagram, YouTube, né? E é bom mostrarmos que estamos, por exemplo, se nós distribuímos sopa na Casa da Sopa, distribuímos cesta básica na campanha do quilo, tá? Se fizermos propagandas, isso está ferindo essas orientações aqui de Jesus, então vai da intenção, daquilo que passa no coração daquele que está fazendo. Se o coordenador está fazendo essa propaganda na internet, no YouTube, no Facebook, com o intuito de se autolouvar, tá? Ele não está agindo de acordo com a orientação de Jesus. Mas pode ter também fazer esta divulgação para que outras pessoas se sintam na vontade de querer fazer também, ou de se aderir a essas atividades, tá? Então é louvável essa propaganda, essa trombeta, né? Esse barulho, colocar na televisão, tá? Para chamar a atenção de outras pessoas, para que seja também. Então o que vai ser levado em conta aí é o que está passando no coração, né? Na mente daquele que está fazendo. Aí Deus vê tudo isso, tá? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas. Porque até fazendo o bem, estão de olho somente nas vantagens que podem tirar da situação. Né? Nesse caso aqui, os hipócritas que faziam, né? Jesus recriminava muito os fariseus ali do templo, né? Que eles faziam muito barulho, né? Então ele chamava eles de hipócritas.
tá? Passando, né, se passavam por virtuosos, se promovendo e garantindo reconhecimento. Na sinagoga aqui seria o local, né, o templo religioso lá dos judeus, onde eles faziam as reuniões de leitura e comentário da lei, da Torá, lá e os profetas. Então, eles procuravam fazer então a caridade diante ali nas sinagogas para que todos prestassem atenção. Mas aí tem também, né, o homem inicialmente no egoísmo, ele não pensa e nem cogita no bem de ninguém. O egoísta não pensa no bem de ninguém. Aí, só que nós temos que ver o lado positivo, né, dessa glorificação, para arrancar desse mesmo homem a prisão do egoísmo. Porque se ele não está pensando no bem, mas está fazendo alguma coisa, esperando ser visto, por exemplo, mas está fazendo, ele está beneficiando a alguém. Tá? Então tem o seu valor, ele tem a sua recompensa. Qual que é a recompensa? De ser visto, né? De se alegrar por ter sido visto. Mas o beneficiado está recebendo. Então, nem que seja para ser citado e bajulado, ele passa a fazer alguma coisa. Ele já se interessou em fazer alguma coisa. Então, aí despertou nele o interesse, que é a motivação, tem um motivo. Então, há ali um motivo para ele fazer alguma coisa, fazer o bem. Tá? E o que recebe não deixa de ser beneficiado, ainda que ele próprio não tenha sido objetivo, mas apenas um meio. Porque o objetivo foi daquele que está querendo fazer o benefício, de ser visto, de ser louvado, de ser glorificado. Tá? Mas, outro dia eu vi uma frase, que motivação, né? Porque a motivação é o despertar do interesse ali que ele teve em praticar o bem. Motivação faz você começar. E o hábito faz você continuar. Você praticando esse ato, mesmo sem a vontade de praticar o bem, praticando com interesses alheios ao principal objetivo, mas você está praticando, então você está repetindo. Então o hábito é você repetir uma ação, constantemente repetir aquela ação. Então você repete, aí cria o hábito. E aí nós trouxemos do livro, eu retirei algumas frases do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e o título dessa é hábito, o título da lição lá. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, está acumulado em nós, operando constante indução à rotina. Então nós estamos constantemente naquela repetição, tá? Então nós estamos atuando agindo daquela forma, naquela atitude que seria, né, o objetivo que o exemplo da lição de praticar o bem, para ser visto, por enquanto. Tá? Então ele fala assim, que herdeiros de milênios vivemos até agora quase à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, ou seja, a deriva, né? No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistências. Porque o hábito também não é só o hábito de praticar coisas boas, né? Nós temos o hábito de praticar coisas ruins também. Então o hábito é aquela repetição. Então é a herança que vem de milênios em nós. Tá? E a gente vai. Mas por enquanto imperfeitos que somos, ainda praticamos, né? Constantemente, repetimos essa constância, né, na prática do mal. Aí por esse motivo que vemos no Cristo o divino marco da renovação humana, né, ali houve o marco da renovação humana. Nós começamos a nos renovar com a vinda do Cristo.
Então nós vemos todo um programa de transformação do espírito no Evangelho de Jesus. Ali tem todo o programa da nossa transformação. Então somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos, à custa do nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Aquilo que nós falamos antes. Primeiramente, nós fazemos o bem por fazer, tá? Para ostentar. Porque escondido nós não fazemos. Fazemos o bem diante dos homens. Mas à medida que nos acostumarmos com isso, né, temos o hábito, criamos o hábito e a partir daí nós vamos fazer o bem sem saber. Por isso que é importante a gente, mesmo não tendo o costume de fazer, nos esforçarmos por fazer. E aí, prosseguindo nas orientações, e quando Jesus fala amém, vos digo que estão recebendo sua recompensa. Sim, em tal situação já recebemos a recompensa, que quando nós fazemos diante dos homens, para sermos vistos, tá? Nós já recebemos a recompensa. E qual que é a nossa recompensa? Qual que é o prazer? Recompensa é um prazer que nós sentimos, tá? Aquele prazer. Qual que é a intenção nossa? Não é ser visto? Fazer o bem para ser visto? Já recebemos a nossa recompensa. Já fomos recompensados. Então, nada de espiritual aí nos inspirou ou movimentou. Somente o desejo de aparecer e de ser notado, distinguido. Isso já aconteceu, já fomos notados. Então, nós não temos que esperar mais nada, né, da lei divina. A lei que nos manda fazer o bem sem ostentação, nada resta a nosso favor. Então não tem que esperar mais nada. Já fomos notados, já fomos vistos. Então está tudo certo. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua mão, não saiba a tua esquerda o que faz a direita. Aquele é acostumado, né, com as leituras anteriores, a gente fala da mão, né? Não tem a mão aqui, tá? Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Está no Mateus 6, versículo 3, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Então, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. É bom o que movimentamos do lado direito. Isto é, com o lado reto, consciente, virtuoso. É costume, né? O lado direito e o lado esquerdo, né? Sempre fomos assim, tá? O pensamento elevado, a palavra edificante, o gesto pacificador, a ação renovada. Então esse seria, né, traduzido com a mão direita, né, o lado direito. O não saiba a tua esquerda representa a não ingerência do lado menos bom, imperfeito, que ainda integra a nossa individualidade. Tá? Se observarmos, né, o lado direito é o que mais nós movimentamos nas atividades físicas nossas, né? É no garfo, na escrita. Então, poucas, assim, pelos costumes, né, pelo que observamos, pouca gente movimenta o lado esquerdo, né? Tem menos prática no lado esquerdo. Então, normalmente, o lado mais hábil é o lado direito. Nós temos mais habilidade no lado direito. Por exemplo, ajudar para aparecer, para ser citado, para ser diferente, para tornar-se credor. Nós costumamos fazer isso, né? Ajudar para aparecer, para ser citado, para ser diferente.
para nos tornarmos credor das atenções e recompensas materiais. A própria menção do que fazemos, a autolouvação também não passa disso. Quando nós nos autolouvamos, olha o que eu estou fazendo, olha como sou caridoso, né? Então não passa disso. Então tudo isso é trama do lado, né, de obsessores, de algo que nós temos de ruim em nós. Tá? Então procuremos observar atentamente as nossas atitudes. E depois tem o item, né, 4, versículo 4, do capítulo 6, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Então nós não precisamos mostrar que estamos fazendo o bem, nós temos que fazer o bem pelo bem, fazer a caridade para ajudarmos mesmo, né? Só agimos assim quando procuramos fazer o bem por amor ao próprio bem. E o que é dado ocultamente não humilha o auxiliado. Estou te ajudando, estou fazendo isso, né, fazendo barulho, né, trombeteando. Isso, né, em termos de materiais, porque espiritualmente falando, né, como vemos, nada se consegue esconder, né? Então, tudo que nós fizermos, Deus estará tomando conhecimento. E teu Pai que vê em segredo, o Pai aqui, né, deve ser interpretado como as leis divinas, que são infalíveis. Então nós estamos diante das leis fazendo em segredo, fazendo o bem pelo próprio bem, por amor ao nosso semelhante, por amor à causa. Para Deus nada há de secreto, nem para os espíritos superiores a nós. Então, tudo que fazemos, eles estão vendo. E muito menos para as leis nas quais nos enquadramos. Há sempre milhares de testemunhas espirituais presenciando os nossos atos mais corriqueiros. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, estamos sendo vigiados, né? É um Big Brother aí no mundo espiritual. E nós somos os componentes desse Big Brother aí. Te recompensará. Então, nosso Pai vai nos recompensar. A recompensa é notória. Só não vê quem não quer, né? Só não percebe essa recompensa quem não quer. O bem e o mal promovem consequências visíveis. Às vezes a pessoa está tão absorvida pelas coisas materiais que não percebe. A gente procura, porque nós somos beneficiados de acordo com o que Deus entende que é benefício para nós. Não que benefício que é aquele que nós buscamos. Tá? Então essa recompensa é aquela alegria que nós vamos sentir de estar fazendo o bem pelo bem. Essa é a recompensa. Nos sentirmos felizes com o coração. Quando a gente faz um bem para alguém, nos sentimos felizes. Tá? Quando nos recusamos a fazer o bem, daqui a pouco vem a revolta, né? O arrependimento. Não é assim? E quando vem o arrependimento, nós nos sentimos, né, horríveis. E quando fazemos o bem pelo bem, nós nos sentimos felizes. Importante que a nossa doação seja para quem não nos pode retribuir. Sempre que formos fazer o bem, é para aqueles que não podem nos retribuir. Porque se fizermos esperando recompensa, não terá validade. Precisamos abrir os nossos olhos. O bem nos fortalece e encaminha para a prática do que é melhor. O menos bom nos convida à retificação indispensável. Sempre que fazemos maldade, não fazemos o bem, nós temos as provações aí da vida que a vida nos oferece. Não como castigo, mas como
uma indicação de um novo caminho a seguir. O caminho do bem, procurarmos o bem, porque o caminho da maldade não nos prejudica, né? Nos faz sentir horríveis, né? Existem companheiros que, pelo fato de se dedicarem ao trabalho de assistência ao semelhante, têm se furtado de muitos sofrimentos. O amor cobre multidão de pecados. Já ouvimos falar isso, né? Então, muitas coisas que fazemos dando assistência, nós vamos ser beneficiados com isso. E tem uma frase de Chico Xavier, que ele diz o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, que nós vamos ser procurados um dia para acertar as contas com a justiça, quando não praticamos o bem ou praticamos o mal. Só que, quando ela nos procura para acerto de contas, nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista para retorno. Então, quando a justiça divina nos procura para cobrança daquilo que nós fizemos, mas encontra a gente trabalhando no bem, ela suspende a cobrança. Até quando? Até enquanto nós continuarmos fazendo o bem. Tá? Que será um dia, na contabilidade, débito e crédito se encontra e zera, né? Não é assim? Falando como contador aqui. Aí, nós temos na Revista Espírita, de outubro de 1863, um fato lá que vai, um exemplo disso tudo que nós estamos falando aqui. Tá? Então, estava no jornalzinho lá, o fato relatado pelo Patrie é um jornal lá da França, jornal francês, de abril de 1863, em que diz assim: o proprietário de uma casa tinha permitido anteontem que o inquilino se mudasse sem saldar o débito. Mas, enquanto carregavam os móveis, o proprietário arrependeu-se e quis ser pago antes da retirada dos móveis. O locatário se desesperava, sua mulher chorava, e os 2 filhos em tenra idade imitavam a mãe. Um cavalheiro passava no momento por aquela rua. Ele parou, tocado por esse espetáculo desolador, aproximou-se do infeliz devedor e, sabedor do montante devido pelo aluguel, entregou-lhe 2 notas e desapareceu, acompanhado pelas bênçãos daquela família que ele salvava do desespero. Quem é essa pessoa? Alguém. Passava pela rua, quis saber o que estava acontecendo, porque eles estavam chorando, não tinha dinheiro para pagar aluguel, e ele simplesmente foi embora. Não perguntou o que aconteceu, se era calote, se não era, né? A primeira coisa era aqui, por que você não pagou, né? Se fosse nós aqui, no nosso atraso, né? Queríamos ou tirar as 2 notas, divulgar, olha, eu estou pagando. Né? Não, ele tirou as notas e foi embora. Ninguém sabe quem é esse benfeitor. Então, o benfeitor anônimo, como aquele que não espera a morte para dar aos que não têm, é, sem contradito, o tipo de homem de bem por excelência. É a personificação da virtude modesta, aquela que não busca aplausos dos homens. Simplesmente quis saber o que estava acontecendo e depositou a quantia
que ele precisava. Então, fazer o bem sem ostentação é um sinal inconteste de grande superioridade moral, porque é necessária uma fé viva em Deus e no futuro. É necessário fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura para esperar a aprovação de Deus e renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho atual dos homens. O que nós queremos? Ser vistos pelos homens ou ser vistos por Deus? Então, quando estivermos diante de situações como essas, ou que sempre haverá situações necessitadas à nossa volta, então procuramos fazer essa imitação, imitar esse Salvador, sem procurar saber o que está acontecendo, por quê, simplesmente fazer o bem pelo bem. O obsequiado abençoa de coração a mão generosa e desconhecida que o socorreu. E essa bênção sobe ao céu mais que aplausos da multidão. Então, fazer o bem, mostrando o que está fazendo, vai ser aplaudido. Só que aquela bênção daquele homem necessitado, naquela situação, essa prece que ele eleva aos céus vai fazer muito bem, mais do que o de ser visto. Então, quanta gente não faz obséquios, aí, se não na esperança de ver o obsequiado proclamar o benefício, do alto. Porque às vezes a gente faz o benefício também para que ele saia contando para os outros, olha, Então não adiantou fazer o benefício, se a gente tiver essa esperança aí. Isto tem relação com o Espiritismo, no sentido que o Espiritismo, proporcionando uma fé inabalável na bondade de Deus e na vida futura, e graças a ele, fazendo os homens o bem pelo bem, eles serão um dia menos esparsos do que hoje. Fazer o bem pelo bem. Então, os jornais terão menos crimes e suicídios e mais atos de bondade e de altruísmos a registrar. Hoje a gente não vê isso nos jornais, A gente só vê calamidades, coisas ruins, esses jornais aí. Hoje a maioria dos jornais são eletrônicos, Nos canais aí da internet, televisão. Aí, lá em São Paulo tinha um jornal chamado Diário, que tinha um apelido que se torcesse saía sangue, que só tinha esse tipo de notícias. Então, um dia nós teremos, apenas notícias nesse sentido aí, de menos crimes e mais atos de bondade. Por quê? Porque aí o mal já terá desaparecido do planeta, dando lugar ao bem. E isso vai acontecer com a Terra. Tá? Está próximo aí, porque 1 milênio, diante do tempo que já se passou, da criação da Terra, são alguns dias, Então, que nós possamos nos esforçar para a prática do bem, a prática do amor, sem esperar recompensa. Fazer o amor pelo bem. Tá? E para o nosso crescimento. Então, muito obrigado a todos pela atenção, muita paz, alegria, e que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar, e que possamos, a partir de hoje, iniciar aí uma nova caminhada na prática do bem pelo bem. Muito obrigado.
Música